meu querido, minha querida, você pode ter o melhor material do mundo. Você pode ter a melhor receita de bolo do mundo. Se a tua mente não tiver alinhada, se a tua mente não tiver preparada, se você tiver com a mente fraca, se você tiver com a mente frágil, se você tiver com crenças limitantes, se você tiver bloqueios mentais, se você tiver imaturidade, você não consegue estudar no longo prazo, você não consegue lidar com a jornada até a aprovação e você não consegue ser aprovado. Então, além do material e além do método, você precisa ter mente. Você precisa ter a mente forte. Você precisa blindar a tua mente. O que é blindar a tua mente? Número 1, se livrar de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São verdades absolutas nas quais você acredita sem nem questionar mais e que viram uma espécie de fuga cada vez que você tenha uma dificuldade. Então, por exemplo, digamos que você tenha a seguinte crença limitante: eu sou péssimo em exatas. Ou então, eu nunca vou ser aprovado porque eu sou ruim em exatas. Se você tiver essa crença limitante, o que vai acontecer? Toda vez que você tiver uma dificuldade normal, corriqueira, em exatas, a tua crença limitante de eu nunca vou ser aprovado porque eu sou ruim em exatas, ela vai te levar para um buraco. E aí você vai desistir, você vai jogar tudo pro alto, você vai se desesperar só porque você errou uma coisa corriqueira em exatas. Ao passo que aquele teu colega que não tem uma crença limitante, quando ele tem uma dificuldade, ele apaga, tenta entender de novo, assiste a aula de novo, entende, melhora, segue em frente aos poucos. Por quê? Porque ele não tem uma crença limitante. Aquele erro não foi um gatilho para ativar aquela crença. Porque ele não tem essa crença. E você que tem uma crença limitante, você pega qualquer sinal mínimo que possa ativar essa crença, que possa ativar esse gatilho da crença, e se desespera. E quer jogar tudo pro alto. Quer ver um exemplo? Imagina que você tenha sido uma criança gorda. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você tenha sido uma criança gorda. E você ouviu a vida inteira, desde criança, que você não ia conseguir arrumar namorado, marido, esposa e tal, porque você é gorda, que você tinha que emagrecer, porque gente gorda era feio, gente gorda não consegue arrumar namorado e tal. Aí você vai crescendo, né? Você vai crescendo. Você até, de repente, nem é mais gordo. Você vai crescendo, vira um adolescente. De repente, você nem é mais gordo. Faz academia, tá tudo bem. Ou então você é gordinho. Sei lá, um gordinho normal, um gordinho ok. Mas você foi crescendo com essa crença. Você foi crescendo com essa crença limitante. A vida inteira você foi ouvindo isso. Ouvindo que você era gordo, ouvindo que você não ia arrumar namorado porque você era gordo demais. E aí você foi crescendo, de repente você é adolescente, você já é um jovem adulto ali e nem é mais gordo. É normal, ou então malha, nem é gordo mais, mas você tem essa crença dentro de você. Aí você começa a sair com uma pessoa, você começa a namorar uma pessoa, você começa a sair com uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim. E essa pessoa, de repente, não te responde mais. Ela não te manda mais mensagem, ou então ela te dá um fora, diz que não quer mais sair com você, que não quer mais nada com você e tal. Aí você tem essa crença limitante, você já pensa, é porque eu sou gordo. É porque eu sou gordo. É porque eu não sou magro. É porque eu sou gordo. Aí você já se desespera, já começa a ter comportamentos bem pesados em relação à tua autoestima, né? Já começa, sei lá, a fazer dietas malucas, ter comportamentos horríveis de, sei lá, anorexia, bulimia,
Enfim, começa a achar que a pessoa terminou com você porque você era gordo. Ou porque você não é magrelo. Aí passa 1 mês, passa 2 meses, você encontra com essa pessoa na rua, ela tá com a namorada nova. Ou tá com o namorado novo. E o namorado novo, a namorada nova é gordinha. Ou seja, ela não deixou de ficar com você porque você era gorda. Ou porque você era normal. Ou porque você era magra com cabeça de gorda. Ela deixou de ficar com você por qualquer motivo. Né? Qualquer motivo que faz uma pessoa deixar de ficar com outra. Só que, como você tem uma crença limitante, você naturalmente e automaticamente acha que o motivo pelo qual você não alcançou o resultado que você queria alcançar, que no caso era namorar com aquela pessoa, era porque você é gorda. Ou porque você não é magrela. E aí daqui 2 meses ela aparece na rua, você encontra com ela na rua, com uma outra pessoa, e essa pessoa é gordinha. Ou seja, não era o peso. Só que a tua crença limitante fez você se desesperar e achar que era o peso. E que você jamais iria conseguir arrumar um namorado por causa do teu peso. Isso acontece da mesma maneira nos estudos. Da mesma maneira. Eu conheço vários concurseiros, tenho vários alunos que vêm estudar comigo no Apple, no coaching, que chegam com essas crenças de que nunca vão ser aprovados porque não, são ruins em exatas, nunca vão ser aprovados porque tem filho pequeno, nunca vão ser aprovados porque trabalham, nunca vão ser aprovados porque são mais velhos. E aí, a cada pequena dificuldade no estudo, a cada pequeno problema que aquela pessoa tem no estudo, a cada pequena dificuldade que aquela pessoa tem, ao invés de ela insistir, ver uma videoaula, melhorar o comportamento, se organizar melhor, enfim, procurar alternativas, ela já joga a toalha. Chuta o balde. Por quê? Porque ela tem uma crença limitante. Que diz pra ela que ela nunca vai alcançar o resultado que ela deseja, ou seja, a aprovação, por conta daquele problema. Porque ela se acha mais velha, porque ela se acha gorda, ou porque ela se acha ruim em exatas, ou porque ela acha que ela tem filho, e porque ela acha que ela trabalha. Aí o que acontece? De vez em quando eu posto aqui meus aprovados, né? E esses aprovados têm filhos, são casados, trabalham e estudam, são ruins em exatas. Aí aquela pessoa pensa, poxa, quer dizer que eu desisti de estudar porque eu sou ruim em exatas, mas aquela aluna da professora Karine foi aprovada mesmo sendo ruim em exatas. Falando aqui que ela era muito ruim em exatas, que ela aprendeu depois de começar a estudar. Ou seja, o problema, gente, não é você ser ruim em exatas. O problema não é você ser mais velho. O problema não é você ter filho. O problema não é você trabalhar. O problema não é você ter pouco dinheiro. O problema são as tuas crenças. As tuas crenças limitantes são o problema. Essas crenças limitantes fazem com que você tenha atitudes repentinas de rompante, de querer chutar o balde e de se desesperar e de desistir cada vez que um problema pequeno acontece. Entendeu? E aí você fica naquele começa e para. Chuta o balde, depois vai lá e pega o balde de novo. Chuta o balde, vai lá, pega o balde de novo. Entendeu? Isso não pode acontecer. Você tem que resolver essas crenças limitantes. Por isso que o pilar mente é tão importante. Senão, meu amigo, você pode ter o melhor material do mundo. Você pode ter o melhor método do mundo. Se você não tiver a mente blindada, você vai começar e parar. Você vai começar, desistir, parar, depois recomeçar. Lá no APA a gente trabalha muito isso. Trabalha muito a quebra de crenças limitantes. Existem 2 tipos de crenças limitantes, as passivas e as ativas. As passivas, foi a que eu dei o exemplo agora há pouco, né? Da criança que nasceu e cresceu ouvindo que ela era gorda. Então ela foi recebendo, essa é a passiva, ela vai recebendo essas informações, ela vai recebendo a crença. Todo mundo começa a dizer que ela é gorda, né? E aí ela acredita que ela nunca vai conseguir ser ninguém porque ela é gorda. Ou então todo mundo vai dizendo que ela é ruim em exatas, e ela vai crescendo achando que ela nunca vai ser ninguém na vida porque ela é ruim em exatas.
todo mundo vai dizendo pra ela que ela, sei lá, de repente a pessoa tem uma deficiência na mão, tem TDAH. Ah, não, ela nunca vai ser ninguém na vida, porque ela tem TDAH. E aí ela vai ouvindo isso, vai ouvindo isso, vai ouvindo isso, e vai acreditando nisso, né? Vai acreditando nisso. Mas também existe a crença limitante, que é de forma ativa. Que você produz a crença. Você vai repetindo tanto uma coisa, você vai repetindo tanto, que de tanto o teu cérebro ouvir você falar aquilo, você vai acreditando naquilo. Então você fala o tempo todo que você nunca vai conseguir porque você não tem tempo para estudar. Ah, eu nunca vou ser aprovado, eu não tenho tempo. Ah, eu nunca vou ser aprovado porque eu não tenho tempo. Ah, eu nunca vou ser aprovado, eu não tenho tempo. Você vai falando tanto isso, tanto, que você vai se ouvindo. Você tá criando a tua própria crença. Essa é a crença limitante que você faz de forma ativa. Você vai criando, você vai falando tanto que você vai começando a acreditar realmente nisso. Aí você pode ter o dia inteiro para estudar, você não passa. Você já tem essa crença limitante que você nunca vai ser aprovado. Porque você não tem tempo, porque você não vai conseguir. Então, cuidado para não criar crenças. Cuidado para você mesma não produzir as crenças. Tá? Você pode ser uma fábrica de crenças sem perceber. Lá no APA a gente tem protocolos para quebra de crenças limitantes de forma passiva e para quebra de crenças limitantes de forma ativa. Então eu te ensino a quebrar as crenças de forma que você recebeu ao longo da tua vida, mas também te ensino a não criar crenças, né? Não criar crenças de forma ativa, ou seja, não produzir as próprias crenças, né? Além disso, a gente também tem os bloqueios mentais. Esse assunto mente, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando dele, né? Tanto é que eu tenho um curso para falar dele, que é o APA, né? No APA eu falo muito sobre isso. Porque são vários gatilhos que você pode ter na tua cabeça e que, se você não cuidar, não tiver mente blindada, eles podem te afastar da aprovação, tá? Eles podem fazer você achar que você nunca vai ser aprovado. E além desses gatilhos, dessas crenças limitantes, dos bloqueios mentais, a gente também tem as vagabundagens do estudo, que também é problema mental, problema da mente. Então, que vagabundagens são essas? Procrastinação, por exemplo. Você pode ter o melhor material, você pode ter o melhor método. Se você for um procrastinador, meu amigo, não vai rolar, não chega. A procrastinação, ela pode ser causada por crenças limitantes, tá? A crença limitante te faz procrastinar. Mas você pode não ter nenhuma crença e procrastinar igual. Entendeu? Por pura vagabundagem. Existe também a procrastinação nobre. Já ouviu falar da procrastinação nobre? A procrastinação nobre é aquela procrastinação que tem uma causa nobre. Por exemplo, aquela pessoa que procrastina muito porque ela enrola na academia. Na cabeça dela, ela tá fazendo uma atividade física, né? Na cabeça dela, ela tá cuidando do bem-estar. Mas ela não deixa de procrastinar por causa disso. Ou então aquela mãe que fala assim, ai, eu vou só passar mais 1 hora com meu filho aqui porque eu amo ele. E aí tudo bem, né? Não, não é tudo bem. Se você tem uma meta de estudo e você tem que cumprir essa meta, pode ser o teu filho, ele pode estar pedindo a tua atenção e tal, mas se você deixar tua meta de lado para ficar com ele, todo dia, com frequência, isso também é procrastinação. É uma procrastinação nobre, mas é uma procrastinação. Entendeu? Então, não adianta você se iludir. Não adianta você achar que você tem justificativas para procrastinar. Entendeu? Não tem. Você não tem justificativa para procrastinar. Se você tem uma meta de estudos, você tem que cumprir a meta. Qualquer coisa que esteja te afastando da meta, seja nobre ou não, pode ser um gatilho de procrastinação. Você tem que cuidar com isso. Então imagina que a minha filha esteja aqui nesse momento e eu fale assim, eu não vou fazer a live por causa da minha filha. Será que é certo? Não, não é certo. Eu me comprometi com vocês. Eu tive um compromisso com vocês.
Seria certo, cada vez que a minha filha quer ficar com a mamãe, eu abandono tudo e vou ficar com ela? É nobre, né? É nobre. Mas será que é certo? Será que eu vou atingir meu objetivo fazendo isso? Não. Então, existe hora para estudar, existe hora para trabalhar, existe hora para você ficar e educar teus filhos e ficar com os teus filhos. E tudo tem hora. Uma pessoa organizada, ela consegue fazer tudo. Uma pessoa que tem a mente blindada, ela não se deixa seduzir por uma das 3 coisas. Entendeu? Então é por isso que você precisa ter a mente blindada, a mente forte. Cuidar com isso. Certo? Tudo isso, de maneira muito mais aprofundada, eu explico no APA. Né? Lá no APA eu tenho vários protocolos para quebra de crenças limitantes. Esses protocolos não são longos, são curtos, são rápidos. Você faz, são exercícios bem específicos. Você faz e eles te ajudam a quebrar essas crenças limitantes. Né? Os alunos que fazem amam. São os módulos mais bombados do APA, digamos assim. Aqueles que geram mais comentários, que os alunos mais falam. Né? Além dos módulos também de método de estudo. Por quê? Porque o aluno ele sente uma mudança no comportamento dele. Né? Ele sente essa mudança. Tá?